presidente deste expediente final, deputado Carlos Macedo, senhoras e senhores ainda presentes nas galerias, no plenário, que nos seguem pelas redes sociais, pela TV Alerj, pela TV Alerj, como já disse, imprensa, trabalhadores dessa casa. Senhor presidente, eu queria aqui fazer uma intervenção não muito longa, abordando primeiro dois registros pesarosos. Quero fazê-los aqui da tribuna. Já soube que se pronunciou a respeito de um deles, durante a ordem do dia, o deputado Paulo Ramos. Aqui faço referência ao falecimento do ex-governador do antigo estado do Rio, Celso Peçanha, né? Era o último governador vivo da velha província, né? Completaria 100 anos agora no início de agosto, e eu estive mais cedo, passei rapidamente para abraçar a família no velório lá em Pendotiba, no cemitério Parque da Colina, mas quero, sobretudo, ressaltar que se trata de um personagem, enfim, importante da história da política do antigo estado do Rio de Janeiro, por várias razões, né? Quero dizer que esteve prefeito de Bom Jardim no início de sua vida pública, ainda com 25 anos, na época da interventoria de Amaral Peixoto no antigo estado do Rio, depois foi prefeito de Rio Bonito em 3 ocasiões, foi deputado federal em várias legislaturas, pelo antigo PTB, pelo antigo PSB e pelo atual PTB, foi deputado eleito em 78 e 82, não tendo logrado a eleição para deputado constituinte. Foi vice-governador do estado, do antigo estado do Rio, e acabou assumindo a governadoria após o trágico falecimento de um importante homem público desse estado, que foi o governador Roberto Silveira. Enfim, que faleceu e portanto, o Celso Peçanha, seu vice-governador, assumiu o cargo, acabou deixando o cargo porque se desincompatibilizou para disputar uma eleição para o Senado em 62, não tendo sido eleito, mas de qualquer maneira, Celso Peçanha passou 30, 40 anos na vida pública do antigo estado do Rio de Janeiro, com presença muito importante. Eu tive a oportunidade, ainda que com divergências em alguns pontos sobre alguns pontos de seu pensamento e de sua ação na vida pública, mas tive a oportunidade e o privilégio de estar com ele em alguns momentos, né, quando estive secretário de Educação de Niterói, na primeira oportunidade, na primeira gestão, Celso Peçanha e sua esposa, que já faleceu também, dona Ilka Peçanha, também professora, haviam legado a casa onde moraram em Niterói, ali no Pé Pequeno, para transformá-la em uma escola. Hoje é a Unidade Municipal de Educação Infantil Ilka Peçanha, dirigida pela professora Hélia, a quem saúdo aqui, e toda a equipe de profissionais de educação da UMEI, Ilka Peçanha, ali no Pé Pequeno, em Niterói. Além disso, estive com Celso Peçanha do lançamento de seu livro de memória, já na casa dos seus 93, 94 anos, aqui no Rio de Janeiro, na sede do Jockey Club, e mais recentemente acabei tendo o privilégio de ser a pessoa a quem ele concedeu a última entrevista. Eu fui entrevistá-lo em sua residência, ali no bairro de Copacabana, com a minha equipe de pesquisa da Universidade Federal Fluminense, para um trabalho que produzimos sobre a política educacional no antigo estado do Rio de Janeiro. E Celso Peçanha, no seu curto período na governança do antigo estado do Rio, teve uma relação muito direta e, a meu ver, muito bem recepcionada com o magistério público estadual. Eu, tendo contato com professores, colegas professoras, sobretudo, de gerações mais antigas que a minha, né, percebi sempre que elas guardavam uma memória muito positiva do período de Celso Peçanha como governador do estado. Portanto, quero que fazer esse registro, né, a professora Lúcia Peçanha, sua filha, com quem me encontrei hoje, fazer esse registro de memória pesaroso, transmitir a minha solidariedade à família do ex-governador Celso Peçanha. Enfim, falece, deixa de estar entre nós o último governador do antigo estado do Rio. Raimundo Padilha já havia falecido antes dele, portanto, fica aqui esse registro. Da mesma maneira, quero fazer um registro também pesaroso e uma saudação muito especial à sua família. Aqui me refiro à professora Lúcia Cantarino, também faleceu hoje, será sepultada, ao que me parece, amanhã, isso mesmo, amanhã,
Lúcia Cantarino e seu marido, viúvo Dalton Gonçalves, fundaram nos anos 70, em Niterói, uma das mais inovadoras, instituintes, instigantes experiências pedagógicas e educacionais que Niterói conheceu, que foi uma escola chamada Aldeia Curumim, na região da Grande Pendotiba. Uma escola que, naquele tempo, fala aqui presidente Carlos Macedo, dos anos 70, naquele tempo trabalhava com uma pedagogia diferenciada, trabalhava com uma relação professor-aluno absolutamente horizontal, trabalhava já com o ensino de espanhol no segundo segmento do ensino fundamental. Portanto, são, entre outras características, num ambiente em que os alunos estavam em constante contato com a natureza. Portanto, já havia na proposta pedagógica da Aldeia Curumim, desde a sua fundação, a preocupação com o que hoje nós chamamos do princípio da sustentabilidade ambiental. Então, de fato, Lúcia Cantarino e Dalton Gonçalves foram grandes pioneiros, são educadores que certamente, tanto eles, e agora falo especificamente de Lúcia que faleceu, Dalton está entre nós, tanto eles quanto a escola Aldeia Curumim, a meu ver, fazem parte, se inscrevem de maneira indelével na história da educação de Niterói. Então, aqui, mais como professor, e hoje, temporariamente, circunstancialmente como deputado, isso é uma passagem, isso é um momento da nossa trajetória. Eu sou professor de profissão com muito orgulho, quero aqui me dirigir à família de Celso Peçanha, como homem público, sempre se interessou muito pela educação, e a família de Lúcia Cantarino, educadora das mais importantes, das mais insígnes, né, da história da educação de Niterói. E aí saúdo em especial a comunidade escolar da aldeia Curumim. Senhor presidente, feitas essas notas, eu queria também, rapidamente, fazer menção à reunião em que Vossa Excelência também esteve presente, com o secretário José Mariano Beltrame, na sala da presidência, nesta semana, fez menção a essa reunião também o deputado Julianelli, o deputado Luiz Martins. E eu me lembro que na reunião, em primeiro lugar, voltei a fazer um questionamento que eu já fizera ao secretário pessoalmente em uma das sessões da comissão parlamentar de que participo, que investiga as mortes decorrentes da ação policial no Rio de Janeiro. E o questionamento é um questionamento muito simples. Hoje há um registro de que temos 42 unidades de polícia pacificadora funcionando no estado do Rio de Janeiro. Na verdade, funcionando no estado do Rio de Janeiro está correto, mas é também uma imprecisão, porque das 42, apenas uma não está na capital, não está na cidade do Rio de Janeiro. Então, a pergunta que eu fiz foi a seguinte: que procedência tem a leitura muito comum que se faz da distribuição geográfica das unidades de polícia pacificadora? E a leitura muito comum que se faz é que essa distribuição geográfica tem a ver, por um lado, com o corredor que se relaciona com a agenda dos grandes jogos, com a agenda dos grandes eventos esportivos internacionais, e, ao mesmo tempo, com outro corredor que tem a ver com as áreas populares, né, ainda chamadas de favelas em muitos lugares, que estão no entorno dos bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro. Então, seja em função da Zona Sul, onde se concentram os bairros mais aburguesados da cidade, né, classe média alta, pequena burguesia, seja em função do trajeto, do itinerário que corta o corredor olímpico, a impressão que se tem é que a política de pacificação de territórios jogou foco nesses dois vieses, nesses dois critérios, e deixando por terra, assim, eu diria, em situação de abandono, pelo menos em relação à ideia de pacificação de territórios, todo o restante do Estado, em especial a região metropolitana. E veja que o deputado Luiz Martins hoje fez menção ao município de Cordeiro, E aí eu, continuando, perguntei ao secretário, provoquei o secretário no debate democrático, que depois de passar anos negando que a implantação das unidades de polícia pacificadora tinham provocado como efeito colateral uma migração importante do crime. Veja Vossa Excelência, que conhece também o tema, durante muitos anos as autoridades do Estado, sobretudo as autoridades de segurança pública, negaram peremptoriamente de que houvesse elementos científicos, né, que fundamentassem essa tese. Pois bem, depois passaram a reconhecer que de fato aconteceu, e eu quero falar da minha Niterói nesse momento. Niterói, nos últimos anos, enfrenta uma situação muito difícil na área da segurança pública.
bairros como Fonseca, ou a região do Grande Fonseca, vou aqui chamar do Grande Fonseca, abarcando também o Caramujo, abarcando também os bairros vizinhos ao Fonseca, os subbairros do Fonseca, a Palmeira, enfim, a Vila Ipiranga, conhecem uma realidade que jamais haviam conhecido. Não que não houvesse crime ali, não quero aqui ser leviano, mas assim, a intensidade com que ele hoje se manifesta, à luz do dia. Essa semana, inclusive, foi no bairro de Santa Rosa. Então a gente percebe que há uma movimentação, há uma presença de bandos, gangues, facções, que não tem, que chegaram há pouco tempo na cidade, que não tem raízes na cidade. E eu falei para o secretário, olha, secretário, Vossa Senhoria várias vezes mencionou, eu vi diretamente do senhor, diretamente através da imprensa, melhor dizendo, que era preciso avançar com as políticas sociais, que as UPPs sozinhas não resolveriam, não cumpririam esse papel de republicanização desses territórios. Pois bem, tem o exemplo de Niterói, onde nós construímos várias escolas de alto padrão, deputado Calamacedo, de alto padrão, do ponto de vista da arquitetura escolar e do ponto de vista pedagógico das equipes, enfim, da proposta curricular. Só que em muitos desses lugares, encravadas em áreas populares, os profissionais não conseguem nem ter sossego, tranquilidade no seu ir e vir ao trabalho. No ensino fundamental, no primeiro segmento, e na educação infantil, como Vossa Excelência sabe, a presença majoritária do magistério ainda é a presença feminina. Ora, essas jovens professoras, muitas iniciando a carreira, numa rede pública conceituada, têm dificuldades constantes, cotidianas, são abordadas, são ameaçadas, são, assediadas em muitos lugares, são fustigadas por fim. Então, olha lá, o Estado chegou com a política social, o Estado chegou com a educação integral, mas onde está a segurança pública? Então, são questões que a gente precisa dirimir ainda, que estão ainda insolúveis, sem solução no nosso Estado. E eu lembro que no caso de Niterói, e já perto de concluir, que vamos, inclusive, receber um número expressivo de delegações olímpicas. Niterói vai ser sede de várias delegações olímpicas na área da vela e, portanto, é significativo que a política pública de segurança tenha alguma iniciativa específica, alguma abordagem específica, para além dos problemas cotidianos, para os quais clamo uma presença mais objetiva, mais assertiva das forças de segurança pública, mas especificamente em relação à agenda dos Jogos, quando Niterói também receberá um número expressivo de delegações. E lembro, por fim, que no contraponto, a administração municipal em Niterói vem fazendo o seu papel na segurança pública, vem até ultrapassando o que normalmente é o papel das municipalidades, fazendo investimentos em segurança pública sem precedente na história de Niterói. É só fazer uma análise da série histórica. O governo Rodrigo Neves, em Niterói, construiu um centro integrado de segurança pública, investindo em inteligência, monitorando grande parte da cidade, ampliou a guarda municipal, implantou uma frota de patrulha escolar, mas é preciso, construiu com orçamento municipal, sedes para que o Estado operasse as companhias destacadas da Polícia Militar, mas é preciso que a Polícia Militar, que é a autoridade estadual de segurança, faça a sua parte. Então, eu queria apenas compartilhar aqui no plenário o que foi a nossa conversa, com a minha participação nessa reunião com o secretário Beltrame. E aí, presidente Calamacedo, me permita um minuto a mais para dizer o seguinte, não vou entrar nesse tema agora, mas queria apenas mandar um recado, e Vossa Excelência há de me compreender, mandar um recado crítico, aos deputados federais, pelo menos desse Estado, muitos meus amigos, meus companheiros, do campo da esquerda, de vários partidos, não me refiro a nenhum partido em especial, nem ao meu, mas vários partidos do campo da esquerda. Eu acho que foi um erro a decisão de muitos deles e muitas delas de ontem terem participado da votação no segundo turno para a Câmara dos Deputados, na minha opinião. Eu acho que entre o deputado Rogério Rosso e entre o deputado Rodrigo Maia, ambos líderes do processo golpista ainda em curso, não deveriam ter contado com a presença, com a participação, com o voto de deputados que vêm lutando até brilhantemente contra o golpe de Estado, contra a desmontagem do Estado Democrático de Direito do Brasil. Portanto, acho que foi um gesto de incoerência em relação,
daqueles que estiveram no plenário do segundo turno na Câmara dos Deputados e sufragaram o nome do deputado Rodrigo Maia. E aí não é questão pessoal com o Rodrigo Maia, com quem tem inúmeras divergências, mas é a questão da estratégia e da tática política. É um erro, nesse momento, qualquer que seja o cenário, qualquer que seja a conjuntura, que a gente possa, que os deputados e deputadas, que os partidos que estão no enfrentamento ao golpe de Estado em curso no Brasil, possam dar guarida a parlamentares que são orgânicos no golpe de Estado que o Brasil conhece hoje. Muito obrigado, senhor presidente.